Um tema que aparece muito nos meus atendimentos, desde quando eu atendia como nutricionista, depois como terapeuta e também aparece nos grupos que eu conduzo, é a sensação de solidão. Muitas pessoas chegam com histórias diferentes, mas que no fundo existe algo em comum, que é aquela sensação de estar sozinho no mundo. Na experiência dessas pessoas, existe uma necessidade muito grande de pertencimento, de conexão, né? E ao mesmo tempo essa sensação de solidão. E isso aparece de várias maneiras, né? Então acontece muito, por exemplo, quando a gente se sente diferente. Diferente da nossa família, das pessoas com quem a gente convive, né? Do nosso ambiente. Os interesses não são os mesmos, os valores são diferentes, a forma de ver a vida é diferente. E isso vai criando uma distância. A gente começa a sentir que não consegue ser quem a gente é nesse ambiente. A gente meio que se esconde, não se expressa de verdade. E vamos nos recolhendo, né, nos afastando, nos isolando. E quanto mais a gente se isola, mais essa sensação de solidão, ela aumenta. Uma outra coisa que aparece muito são pessoas que estão em relações afetivas, onde as suas necessidades elas não são validadas ou não são atendidas. Aí, com o tempo, isso também vai criando uma distância dentro da relação. E quando a gente também não consegue validar as nossas próprias necessidades, a gente vai ficando distante, né, de nós mesmos e do outro, obviamente. E isso também gera solidão. Outra experiência que eu observo é que, na forma como a gente aprendeu a se relacionar, existe muito medo de mostrar vulnerabilidade. A gente não aprendeu a se relacionar de uma forma aberta, receptiva. Muitas vezes as relações elas funcionam quase como um jogo. Existe um medo de expor uma fraqueza e aquilo ser usado contra você em algum momento. Então a gente já entra nas relações na defensiva. E quando existe defesa, não existe uma abertura real, né? Eu não estou assim entregue, relaxado, naquela presença. Outra coisa importante é que frequentemente não temos clareza sobre as nossas próprias necessidades. Então a gente não consegue dizer o que a gente sente, o que é que a gente precisa. E sem essa clareza fica muito difícil que essas necessidades elas sejam atendidas dentro das relações. Então, muitas vezes a gente está rodeado de pessoas, mas existem várias formas de desconexão acontecendo. A gente não consegue ser quem a gente realmente é, a gente não consegue ser vulnerável e a gente não consegue expressar as nossas necessidades. Eu mesma, por muito tempo, eu acreditei realmente que a solução para isso era me isolar, porque na maioria das vezes, estar com pessoas parecia aumentar a minha sensação de solidão, porque me fazia perceber o quanto eu estava distante de mim mesma. Eu sentia que precisava de muito espaço sozinha para poder conseguir atender às minhas necessidades, minhas demandas, para conseguir ser quem eu realmente sou e para conseguir me trabalhar internamente. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que isso não funcionava da forma como eu gostaria. Até porque são justamente os momentos de convivência, de troca com outras pessoas, né, nas relações que trazem à tona aquilo que a gente precisa olhar, né, as nossas questões aí mal resolvidas. São os relacionamentos que mostram as nossas feridas, os nossos limites, mas que também me dão para a gente uma oportunidade de amadurecimento, de resolver essas questões. E hoje eu sinto que eu dei um pequeno passo nessa direção, de conseguir estar em algumas relações que são importantes para mim e de não sair correndo no primeiro conflito, no primeiro desconforto. Porque se a gente foge sempre no primeiro problema, desconforto, a gente nunca aprofunda em nenhuma relação. E uma coisa que eu percebo muito também é que pessoas mais sensíveis tendem a sentir mais essa sensação de solidão. Muitas vezes elas têm uma sensação mais intensa de não pertencimento porque percebem as coisas de uma forma diferente, sentem as coisas de uma forma mais intensa, mais profunda. Então a tendência é se isolar cada vez mais. Só que ao mesmo tempo, são justamente essas pessoas mais sensíveis que têm uma necessidade profunda de conexão. E não apenas de estar com outras pessoas, mas de conexões mais profundas, de ter trocas reais, de poder estar ali vulnerável, falar sobre o que realmente importa. E por isso que é tão importante que existam espaços onde esse tipo de conexão possa acontecer. Espaços onde a gente possa se expressar com autenticidade, ser ouvidas e nos sentir seguros para nos mostrar, mesmo com as nossas imperfeições. Porque muitas vezes o problema não é que a pessoa não queira se relacionar, ela só ainda não encontrou ambientes onde essa conexão seja possível de forma verdadeira. E você que me acompanha por aqui também sente essa dificuldade de estar à vontade nas suas relações?